Olá, pessoal! Professora Liane aqui. Esse é o nosso Conversando sobre Bem-Estar Animal e essa é a nossa série 5 Liberdades. Estamos na parte 2 da nossa conversa sobre as liberdades relacionadas à fome e sede. Pois bem, já antecipo que é muito difícil conversar sobre esse assunto em vídeos muito curtos. Tá? Eu tô fazendo aqui o possível para manter dentro de um período de tempo razoável, mas é um assunto muito mais profundo do que isso. Então já vou pedindo desculpas aí porque a gente alonga um pouquinho na conversa, mas vale a pena. Essa conversa longa ainda é muito menos longa do que eu gostaria que fosse. Então vamos lá. Eu deixei uma pergunta no ar no nosso último vídeo sobre se é aceitável, se é indicado, se a gente precisa, né? Eu já tô assim levando vocês a pensarem na resposta junto comigo. Deixar o animal em privação alimentar quando a gente trabalha com condicionamento, com treinamento dos animais. Bom, vamos por partes aqui, né? Quando a gente fala de condicionamento, a gente está falando de treinar os animais usando técnicas do condicionamento operante. Então são técnicas que vêm principalmente de uma ampla área de estudos dentro da psicologia, chamada aí de análise experimental do comportamento ou psicologia experimental, tá? Então o que a gente está pensando aqui? A gente está trabalhando, na verdade, com um escopo de conhecimento que foi produzido a partir de uma série de estudos realizados em um contexto laboratorial. Por que eu estou falando disso? Porque quando você vai ler esses estudos, com os ratinhos lá, com os pombos, né, com as caixas de Skinner, você vai encontrar nas metodologias descritas, muitas vezes, uma privação alimentar ou uma privação de água, a qual o animal foi submetido antes do experimento. E ela faz parte desse experimento. Dito isso, muita gente acaba usando esse argumento. Então, olha, é feito assim normalmente. Mas é muito importante a gente entender que são contextos muito diferentes e que a gente, na nossa prática, no dia a dia de trabalho com os animais, né, sob os nossos cuidados, a gente não precisa daquele rigor experimental que é feito em laboratório. Então, dentro de um estudo de laboratório, de uma pesquisa científica, é necessário controlar o máximo possível de variáveis. E entre essas variáveis, é necessário controlar também o período ao qual o animal foi exposto ao alimento. E é natural a gente entender que se o animal está com fome, então se ele passou por um período sem alimentação, ele vai ter uma motivação muito maior, né, uma motivação intrínseca para buscar o alimento. E, portanto, ele vai pressionar a barra, ele vai fazer ali os comportamentos necessários para conseguir uma gotinha de água com glicose ou um pelletzinho de ração. Quando a gente traz isso para o nosso trabalho com bem-estar animal, e a gente vai trabalhar treinando animais para manejo colaborativo, comportamentos importantes para a nossa rotina diária dentro de um zoológico, por exemplo, né, ou de um criadouro, a gente traz esse conhecimento. Mas nós não precisamos trazê-lo integralmente. Porque detalhes metodológicos que eram cruciais dentro de uma prática laboratorial não são. Então, manter o animal privado de alimento por mais tempo do que o comum para que a sessão de condicionamento funcione é um indicativo de que eu preciso avaliar melhor como está funcionando o meu trabalho de condicionamento. Uma coisa é, eu nunca treinei esse animal, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu nunca treinei esse rinoceronte, tá? Vou começar a fazer um trabalho com ele. Ele não vem para perto de onde eu tô, tá? Ele não vem, ele fica longe. Então, nos primeiros dias, é interessante eu tentar chegar até o recinto onde eu vou trabalhar com esse animal um pouco antes da alimentação dele. Então, se ele come, exemplo, às 8 horas da manhã, eu vou me antecipar e vou chegar lá às 7h40 para fazer esse trabalho. Por quê? É grande a probabilidade de que às 7h40 da manhã ele esteja com fome, porque logo seria o horário de alimentação, e eu estou aproveitando de um intervalo de tempo, de uma janela que já existe. Eu não vou falar assim, olha, ele não vai comer às 8. Eu vou treinar ele às 2 da tarde, porque aí ele vai ter acumulado fome. Esse acumulado fome, ele é um período de tempo em que eu estou depreciando o bem-estar desse animal. Então, particularmente, eu não acho interessante essa estratégia. Tá? Eu realmente gosto da estratégia que eu mencionei. Eu vou um pouco antes do horário normal da alimentação dele. Isso, reforço, é para quando eu tô... Olá, muito prazer, quem é você? Eu tô conhecendo o animal e ele tá me conhecendo. Olá, quem é você? Eu nunca fui treinado. Passada essa fase inicial, criado um vínculo de confiança, agora a gente já se conhece, ele sabe que eu vou oferecer um reforço positivo, ele sabe que chegar perto de mim não é perigoso. Quando que um rinoceronte deveria achar perigoso chegar perto de uma criatura de 1,50 m? Ele acharia, porque ele não tá acostumado com essa criatura. Mas com o tempo, ele aprendeu que era um contexto positivo. E com essa estratégia de chegar mais cedo, associada à estratégia de escovação, sessões de treino que eram confortáveis para ele e escolha de itens altamente atrativos, então você vai juntar vários processos, tá?